Olá pessoal, professor Diego aqui com vocês. Hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre incêndio. Incêndio causado por curto-circuito, sobrecarga, ou seja, instalação elétrica mal feita, certo? Eu sou aqui de Itabuna, na Bahia. Recentemente aqui na minha cidade, acho que em 2 semanas tivemos alguns incêndios. Um comprovado que foi por curto-circuito em uma residência, e teve em uma loja de moto elétrica. Não saiu a perícia ainda, mas a gente imagina que foi curto-circuito nas baterias, né? Mas isso aí não dá para afirmar. Mas enfim, então nessa aula eu vou estar mostrando a vocês a causa, o que leva ao incêndio e como evitar. Ou seja, como você, profissional, um eletricista, principalmente você, iniciante, que ainda está estudando ou já trabalha como ajudante, que é ainda iniciante na elétrica, você precisa se atentar para alguns métodos, esse vindo das normas, principalmente a NBR 5410, que é ela que rege as instalações elétricas de baixa tensão no Brasil. Ou seja, ela que vai lhe dar o passo a passo para você executar uma instalação elétrica com segurança e qualidade, certo? Então, vamos aqui para a aula. Fala, estudante. Hoje vamos estar estudando um tema muito importante, que é o incêndio elétrico. Nessa aula aqui, eu vou estar mostrando para vocês a causa, ou seja, o erro, e a solução, ou seja, como executar uma instalação elétrica para evitar esse tipo de acidente. Porque, como eu costumo dizer nas aulas presenciais, aula online também, principalmente de NR10, NR35, que não se tratando de eletricidade, não podemos tratar esses acidentes, embora leve essa conotação de acidente, mas não como um acidente, e sim como negligência. E é o que eu vou procurar esclarecer para vocês nessa videoaula, certo? O incêndio elétrico não acontece por acaso. Na maioria das vezes, ele é consequência de erros na instalação. Como podemos observar nessas imagens, aqui são imagens reais de serviço que eu fui fazer a manutenção e estava lá. A situação foi essa, ó. Como vocês podem ver aqui, aqui está uma tomada. Aqui, no caso, são duas tomadas, ó. Ainda tinha um T. Logo o resultado está aqui, ó. Sobrecarga. Ó o fio queimado aqui. Aqui é um disjuntor. Ó a situação dessa instalação. Um ponto quente aqui, ó, vocês podem ver. Isso aqui é aquela centelha que dá por conta de folga. Esses cabos não estavam conectados direito no borne do disjuntor. Então ele fica folgado, fica dando aquelas faíscas, né? E o ponto quente está aqui. E sem contar na instalação em si do quadro, né? Então vamos seguir aqui. Quando acontece um incêndio em uma residência, muitas pessoas dizem: foi um curto-circuito. Mas essa é apenas a consequência. A verdadeira pergunta é... Então, essa é a pergunta que você, estudante, ou você, cliente, quando contratar um eletricista, deve fazer. O que levou esse curto a provocar um incêndio? Quer dizer, eu vou formular a pergunta. Porque o incêndio, se rolou um curto, o incêndio é consequência de um curto-circuito. Um curto-circuito é consequência de uma instalação
errada, feita inadequada. Ou seja, sem fazer dimensionamento de cabo, disjuntor e por aí vai. As principais causas: sobrecarga, mau contato, curto-circuito, cabos mal dimensionados, conexões mal feitas, ausência de proteção, instalação antiga. Portanto, nessa aula, vamos entender cada uma dessas causas. Sobrecarga. A sobrecarga, pessoal, é o acúmulo de eletrônicos ou eletrodomésticos plugado numa tomada. Como um exemplo aqui clássico é esse aqui, ó. Um ponto só tem uma tomada. Aí a pessoa vai, coloca um T. Aqui no exemplo temos dois T, um plugado no outro, aonde era um ponto para um eletrodoméstico. Colocando esses T, se tornou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui a gente vê que é um carregador de um celular. Então o carregador do celular não consome muito, né? A potência dele é pouca. Porém, o problema está nos outros equipamentos. Vai saber aqui, a gente não sabe aqui o que está plugado aqui, né? Não sabemos se tem aqui um micro-ondas, um ferro elétrico, uma sanduicheira, uma airfry. Ou seja, o perigo do T está justamente na cozinha, porque é onde se encontra o número de equipamentos mais potentes. Então vai gerar isso aqui, ó. Vai ter mais corrente passando por essa tomada aqui, por essa instalação, perdão. Mais aquecimento. Aquecimento vai gerar calor, ou seja, efeito Joule. Vai derreter a proteção dos cabos. Vai causar danos à isolação e risco de incêndio. Quando um circuito é utilizado acima da corrente para a qual foi projetado, os condutores aquecem. Se esse aquecimento ultrapassar os limites da isolação, o risco de incêndio aumenta. Como evitar? Primeiro, como profissional, temos que ter essa consciência, certo? Ou seja, aqui é um programa da Abracopel, eletricista consciente, peguei aqui como exemplo, mas é consciência. O eletricista, o profissional, precisa ter consciência da execução do seu serviço. Como? Como eu tenho essa consciência? Fazendo o dimensionamento correto dos circuitos. Claro que isso envolve os fios, o disjuntor, os eletrodutos, ou seja, todo o material que envolve uma instalação elétrica tem que fazer o dimensionamento correto. Não concentrar muitas cargas no mesmo circuito, o exemplo das tomadas, T, extensão. Utilizar o disjuntor correto. Mau contato. O inimigo invisível. Principalmente por se tratar de ficar em tomada, porque no caso aqui ele está a tomada fechada, o cliente tratando o cliente leigo, e ele não tem a obrigação de ficar observando isso. A tomada tá lá na parede, mas por dentro da tomada, no fundo, no borne onde vai o parafuso, onde vai o cabo, tá tendo esse aquecimento. Só que ali o cliente não tá vendo, né? E olha o resultado aqui, ó. Certo? Isso é fruto de uma sobrecarga. Ou seja, mau dimensionamento. Um borne mal apertado ou uma conexão mal executada cria resistência elétrica. Essa resistência vai gerar calor localizado, né? Como está vendo no exemplo aqui, que pode carbonizar o isolamento e iniciar um incêndio. Como evitar? Torque adequado nos bornes. Torque, pessoal, é o aperto no parafuso.
Você não pode nem deixar folgado e nem apertar demais. Porque se você bota muita força, você pode danificar o parafuso e sem perceber os filamentos do cabo pode se romper, ficar dando mau contato, pode partir. Uso de terminais, sempre colocar terminal na ponta do cabo. Revisão das conexões é o principal, onde mais dá ponto quente é as conexões, que é o que? Emenda, né? Derivação e materiais de qualidade. Um exemplo, temos aqui, não tá fácil, que eu pensei que estava, mas não está. Temos vários modelos de fita isolante. Porém, se você for em um mercado, uma papelaria, você encontra fita isolante. Só que essa fita isolante que é vendida em supermercado, papelaria, que é essa fita isolante mais barata, de R$3, R$5, essa fita é para uso doméstico. Não é para isolação de uma instalação elétrica profissional. Mas principalmente você iniciante, não tem essa experiência ainda, vai achar que qualquer fita isolante é fita isolante, qualquer fita serve. E não é bem assim, certo? Então temos que se atentar também para a qualidade do material. Cabos subdimensionados, ou seja, vai ter uma corrente elevada. Cabo pequeno. Cabo pequeno aqui, pessoal, não é o tamanho, é a bitola, tá? A bitola de 2,5, 4 milímetros, 6, 10, 16, 35, por aí vai. O cabo pequeno aqui está se referindo à bitola e não ao tamanho, se é 1 metro, 2 metros, 10 metros, mas sim a sua espessura, largura. Corrente elevada, mas cabo pequeno é igual superaquecimento. Um erro comum aqui, um exemplo comum, popular aqui, é chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico é um grande vilão nisso aí. Se você querer fazer um teste, você pode, não sei que hora você vai assistir essa aula, mas você pode sair amanhã ou qualquer dia que você vê, se lembrar, pode fazer um teste. Vá em qualquer loja de material elétrico e fala pro vendedor que você vai instalar um chuveiro elétrico, qual o cabo que ele indica. Todo vendedor, vai ser rara a exceção, mas todos vai indicar o cabo de 6 milímetros. Por quê? Porque eles trabalham com uma tabela fixa que está lá, 6 milímetros, chuveiro elétrico ou ar-condicionado. Então, para o vendedor, todo chuveiro elétrico tem que ser instalado com cabo de 6 milímetros. E não é bem assim. Claro que isso é dimensionamento. Estarei fazendo uma aula sobre isso aí, específico, tá? Um cabo escolhido apenas porque sempre usei assim, pode trabalhar acima da sua capacidade. O dimensionamento deve considerar a corrente, método de instalação, temperatura ambiente e outros fatores previstos na NBR 5410. Aqui, inclusive, foi um tema da aula passada sobre dimensionamento de circuitos, onde eu falei esses métodos aqui, né, da instalação. Então você pode conferir depois nesse vídeo aí. Como evitar? Calcular a corrente, escolher a seção correta, respeitar a capacidade de condução. E aqui está o exemplo da tabela. Ó. Essa tabelinha aqui você encontra no Google. Só que essa tabela, você não pode fazer um dimensionamento somente por essa tabela, porque ela tem valores fixos. Um exemplo aqui, um cabo de 2,5, está dizendo aqui que ele suporta até 21 amperes. O cabo de 1,5 milímetro até 15. Só que, se você pegar um equipamento, vamos botar aqui um ferro elétrico, ele chega, um exemplo, né? Vai dimensionar o ferro elétrico, ele vai ter 10 amperes. Logo, pela capacidade de corrente, dá para ligar a tomada do ferro com um cabo de 1,5, porque ele suporta 15. Só que a NBR 5410 deixa bem claro que circuito de força, ou seja, circuito de tomada, no mínimo tem que ser um cabo de 2,5, independente da corrente do equipamento. Ou seja, eu não posso usar um cabo de 1,5 para alimentar um circuito de tomada, certo?
que é só um pequeno exemplo para vocês. Emendas mal feitas. Toda emenda mal executada aumenta a resistência elétrica. Tá aqui mais um exemplo para vocês. Novamente aqui são fotos de serviços que eu executei. Emendas improvisadas podem aquecer, oxidar e falhar com o tempo. Sempre que forem necessárias, devem ser feitas com conectores apropriados e instaladas em locais adequados. Como evitar? Conectores apropriados, caixas de passagem, nunca esconder emenda dentro da parede, emenda pessoal. Sempre que você fazer uma emenda, tem que fazer sempre na caixa de passagem. Caixa de passagem essa que pode ser uma 4x4, 4x2, 10x10, 15x15 e por aí vai. A caixinha que fica no teto e vai acoplar a lâmpada, também é uma caixa de passagem. A caixinha que vai acoplar uma tomada, também é uma caixa de passagem. A caixinha que acopla o interruptor, também é uma caixa de passagem, a 4x2. Então, emenda fica sempre dentro da caixa de passagem. Não pode mandar emenda para dentro da tubulação. E aqui tá exemplo de instalações executadas aqui por mim, certo? Aqui é só para ilustrar para vocês. Aqui nessa obra que eu pude usar os conectores Vago. Vejam a diferença da qualidade e segurança que esses conectores transmitem para uma instalação elétrica. Quadro de distribuição mal montado. Um quadro mal instalado pode comprometer toda a instalação, ou mal montado, né? Então aqui é clássico, ó. Vocês podem notar que esse quadro aqui, como eu sempre falo para os alunos, ter uma caixa com disjuntor não significa que é um quadro de distribuição. E aqui é um bom exemplo, ó. Temos aqui alguns disjuntores conectados nos fios, mas isso aqui não é um quadro de distribuição. Essa foto aqui eu peguei no Google, tá? Aqui não foi de obra de ninguém, não sei nem quem foi que fez. Só peguei no Google aqui como exemplo. Quadros desorganizados, com pontas improvisadas, conexões mal apertadas e dispositivos inadequados aumentam o risco de aquecimento e dificultam a manutenção. Como evitar? Instalar um DR quando exigido, DPS quando aplicável, barramento pente para alimentar os disjuntores, barramento de neutro e terra, terminais nos cabos, organização e identificação. Disjuntor errado. O disjuntor protege o cabo, não o equipamento. E esse aqui é um erro que normalmente o aluno, o estudante, o eletricista iniciante, você está iniciando, você tem essa dúvida, você não sabe. A gente pensa que o disjuntor é para proteger o equipamento, mas na verdade o disjuntor ele vai proteger sempre o cabo. Ou seja, o disjuntor ele tem que ser dimensionado também para ser compatível com o cabo daquele circuito. Um erro clássico é instalar um disjuntor com corrente maior do que a suportada pelo cabo. Nessa situação, o cabo pode superaquecer antes que o disjuntor desarme. Como evitar isso? Mais uma vez temos aqui uma tabela. Então, na tabela aqui no exemplo temos aqui circuito 1 tem uma potência de 1.300 watts que vai ser alimentado na tensão de 220. Logo aqui deu 5,9 ampere. Ou seja, um disjuntor de 10 amperes é o suficiente para proteger esse circuito, ou seja, o cabo, os cabos desse circuito aqui, certo? Dimensionar o disjuntor
em função do cabo e da corrente do circuito. Nunca aumentar o disjuntor apenas porque ele desarma. Essa aqui é uma história clássica que todo eletricista, quando não tem um conhecimento mais técnico, já cometeu isso e comete. Que é o seguinte, um exemplo. O disjuntor do padrão de entrada da casa lá desarma. O cliente vai e liga o chuveiro elétrico e o disjuntor desarma. Aí o cliente chama um eletricista. Um eletricista que não tem um conhecimento técnico, ou seja, teoria, o que ele faz? Ele substitui, ele troca o disjuntor de 40 e coloca um de 50 amperes. Ou seja, ele aumenta a bitola, a corrente do disjuntor. Então logo o disjuntor para de desarmar. Por quê? Porque ele aumentou a capacidade de proteção desse disjuntor de 40 para suportar agora 50. Só que ele cometeu um erro grave. Ele só aumentou a corrente do disjuntor e não trocou a bitola do cabo, certo? Então o dimensionamento tem que estar paralelo, disjuntor e cabo similar. Instalações antigas. O tempo também compromete a segurança. Então é normal, pessoal, um tempo assim, com o tempo, a instalação, as conexões, elas vão folgar, vai ficar dando mau contato. O mau contato, ele de forma invisível, a gente não tá vendo, claro, que normalmente vai estar também dentro da tubulação, das caixinhas, mas tá gerando isso aqui, ó. Essas faíscas, centelha. Isso aqui vai aquecendo o cabo, certo? Instalações antigas podem apresentar isolação ressecada, conexões deterioradas e dispositivos obsoletos. Uma inspeção periódica ajuda a identificar esses problemas antes que eles evoluam. O papel do eletricista. Um bom eletricista não apenas instala, ele previne acidentes. Preste atenção nisso aqui. Um bom eletricista não apenas instala, ele previne acidentes. Como? Ele vai calcular, vai dimensionar para essa instalação gerar uma proteção e uma segurança. Inspeciona e orienta o cliente. Porque muitas das vezes o cliente, claro, vai querer economizar. Ele vai querer usar um cabo mais barato, ou seja, ele vai economizar na mão de obra e também no material. Só que a mão de obra, o profissional ainda pode quebrar um pouquinho, fazer um preço mais camarada, né, que não fique muito apertado para o cliente. Aí tem como negociar. Agora a qualidade do material não tem como dimensionar. Não tem como negociar. Exemplo. Vai comprar um cabo, uma peça de cabo 2,5 hoje. Aqui na minha região tá mais ou menos, dependendo da marca, 300 e tantos reais. Uma peça de 100 metros. Sabemos que hoje tem cabo pirata, o chamado desbitolado, que é o cabo pirata. É mais barato, vai ficar pela metade. Claro que o cliente vai comprar isso aí, mas o cliente não sabe. Então isso é papel do eletricista orientar o cliente sobre material pirata, material falso, que vai gerar um incêndio, um acidente, um problema na instalação elétrica da casa dele, certo? Então, se você é eletricista e você faz uma instalação com cabo pirata, você vai estar assumindo esse erro aí, tá bem? Então aí não pode entrar na estatística de acidente. Foi sim a negligência por parte do profissional, da minha parte, da sua parte, tá certo? Então vamos se atentar para o material, a qualidade do material. Claro, em paralelo, a qualidade da sua execução do seu serviço. Você tem que saber fazer uma instalação correta para garantir a segurança e a qualidade desse serviço. Resumo.
Os incêndios elétricos podem ser evitados com projeto adequado, dimensionamento correto, materiais certificados, proteções apropriadas, instalação conforme a NBR 5410, manutenção periódica. Segurança não é gasto, é investimento. Uma instalação bem feita protege vidas, patrimônio e equipamentos. Muita gente acredita que incêndio elétrico é azar. Na verdade, na maioria dos casos, ele é resultado de erros que poderiam ser evitados. Olha, grave essa frase. Ele é resultado de erros que poderiam e devem ser evitados. Um eletricista profissional não espera o problema acontecer, ou seja, ele não pode esperar acontecer. Ele projeta e executa a instalação para reduzir esses riscos, certo? Então, pessoal, nessa aula eu procurei estar mostrando para vocês, você é eletricista, estudante, iniciante, que você saber fazer instalação, ligar a tomada, a lâmpada, puxar os cabos ali, isso é uma obrigação. Se você é eletricista, você tem que saber fazer. Agora eu quero que você se atenta que nem todo eletricista que se diz eletricista é um profissional qualificado. E eu não estou dizendo aqui que profissional qualificado é só engenheiro eletricista ou eletrotécnico. Não, eu estou me referindo ao eletricista, cujo eu também sou. E isso, para você fazer uma instalação de qualidade e segurança, quem vai lhe ensinar é a NBR 5410. E para você ter acesso, saber fazer uma instalação de acordo com a norma manda, não precisa você ser eletrotécnico ou ser engenheiro eletricista. Qualquer pessoa pode ter acesso à norma. O que bem tem é vídeo no YouTube, você pode baixar a norma no Google, o PDF. Certo? Aqui no nosso canal, aqui no meu canal, eu, claro, iniciante agora no canal, comecei esse ano no YouTube, mas eu procuro sempre estar trazendo em todas as aulas, focar na NBR 5410. Em algum ponto eu vou falar da NBR 5410, certo? Porque é ela que manda na instalação elétrica. Ela está acima de todos. Acima do engenheiro, do técnico, do eletricista, do técnico de segurança. Quem for se aventurar a fazer instalação elétrica tem que respeitar a norma, a NBR 5410, tá? Obrigado por assistir mais uma aula. E se você quer ter uma carreira de sucesso, quer tirar dúvidas, quer se profissionalizar, você iniciante, estudante, eu convido você a estar se inscrevendo no nosso canal, tá curtindo, compartilhando para ter acesso às nossas aulas, tá bem? Obrigado e até a próxima.